Olá, eu me chamo Bruna Calderaro E eu sou a Sara Rebeca. e esse é o Café com Buelos! O seu podcast gostosinho de fim de tarde. Então passa aquele cafezinho quentinho, parte um pedaço desse bolo que eu sei que tá aí em cima da mesa. E puxa a tua cadeira, mana, que hoje nós vamos falar de câncer, mulheres e solidão. Hoje, né, na segunda parte do nosso episódio especial do Outubro Rosa, a gente vai falar um pouco do câncer para além dos aspectos médicos. O que significa atravessar uma doença grave como mulher em uma sociedade que cobra força, beleza, cuidado e resiliência? Já puxando aqui o gancho, né, da pergunta de reflexão, é complicado, né, ser mulher nessa sociedade, ainda mais enfrentando uma doença, né, como o câncer, né? Eu tiro aqui por casa. Meu pai, essa semana, estava doente, com infecção. Minha filha, Ave Maria, só quer ser paparicado o tempo todo. Ave Maria, se não fizerem o lanche dele, né, a vitamina. Mas aqui, tal hora, eu começo a chorar por alguma coisa, algum motivo, ele manda eu parar de chorar, né? Mulher tem que ser forte o tempo todo, a gente só tem esse direito. E o pior é que se você for analisar é, em questão da sociedade, o que é o aceitável, assim, entre aspas, o homem que é pra ser a fortaleza, né? Tipo, que é pra ser a força. E a mulher que é pra ser a feminilidade, pra ser a fraqueza. Mas na verdade, quando você vai analisar bem, a mulher não. A mulher é a fortaleza ao invés do homem. É tanto que eu vejo muito os papéis se inverterem. Pessoas que estão passando por isso, de câncer de mama e tudo, tendo que serem fortes pelos outros. Sendo que é o momento dela de fraqueza, aquele momento dela ser acolhida, e ela tá acolhendo, tipo, é, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sendo tudo certo pra ela e pro outro também. Porque às vezes o outro que não aceita que a pessoa tá passando por aquele momento. E ao invés de acolher, ao invés de dar aquele carinho, suporte, tudo, não. Fica meio que exigindo isso do doente. Eu acho isso um absurdo. É tipo aquela história, né? Você guarda a sua dor no bolso para acolher a do outro. Embora, assim, eu reconheça que é importante também ter esse cuidado com quem cuida, né? Tipo assim, quem cuida de quem cuida. Porque quando uma pessoa adoece, né, dentro da família, o núcleo todinho adoece. Mas Terapia. é Terapia, mami. muita terapia mesmo. E fora também, né, Bruna, os impactos físicos, né, na autoestima, na libido da mulher. Eu acredito que deva impactar bastante na autoestima, né? Porque a mulher acaba se enxergando, começando a se enxergar de uma maneira que ela nunca se viu antes no espelho, né? Perde os cabelos, muitas delas têm que sofrer mutilações, né? Que perde Mastectomia. mastectomia, que perde os seios e tudo. É, pelo menos hoje em dia a gente tem o SUS aí para fazer esse trabalho qual é o nome? Reconstituição. De reconstituição da mama. Hoje em dia a gente tem também trabalho de tatuadores excelentes que fazem a reconstituição da auréola, então fica aí bem realista. E eu acredito que isso ajuda bastante na autoestima, mas mesmo assim eu acho que todo o processo deve ser muito doloroso e muito impactante para as mulheres. Fora o olhar social, né? Não só dos familiares, mas também dos amigos, dos parceiros, que isso é muito importante tocar nesse ponto.
que tem, né, uns carinhas por aí que quando descobre a doença acaba abandonando. Inclusive, eu fiz uma pesquisazinha, dei um Google, né? E uma pesquisa de 2023 da Sociedade Brasileira de Mastologia, SBM, apontou que 70% das mulheres em tratamento oncológico passam pelo término de uma relação amorosa. Ou seja, 7 em cada 10 mulheres são impactadas pelo abandono quando descobrem um câncer. Aí quando você inverte a situação, as mulheres elas sempre ficam ao lado dos seus parceiros. Dificilmente você vê uma mulher que abandona um homem porque ele está com câncer ou porque ele está com alguma doença. Elas cuidam, mas quando é no lado delas, elas são simplesmente abandonadas. A gente tira isso também não só pela questão do câncer, mas, por exemplo, mulheres encarceradas. Você vai num presídio masculino, a fila é imensa de mulheres para visitar. Agora, você vai no presídio feminino, você conta nos dedos os homens que estão lá para visitar uma mulher ali. Essa questão da solidão é muito impactante. Inclusive, eu estou falando, né, que as mulheres nunca abandonam. Eu conheci um caso na minha vida, não foi assim de câncer, foi de AVC, que a pessoa foi abandonada pela parceira. Mas era o que eu sempre costumava dizer, aquilo ali era uma exceção. Porque geralmente quem faz isso são os homens. Inclusive, você vê casos de mulheres que cuidam de seus homens, eles se recuperam e depois eles as abandonam e se casam novamente com outra mulher. Só para você ter uma ideia aí de como é injusto, o lado feminino sempre é o que mais sofre. É o que mais perde. A gente tira pela Preta Gil, né? Sim. Quando ela foi diagnosticada, não câncer de mama, né? Mas, querendo ou não, um câncer. O cara não só abandonou, como traiu, né? Foi bem pesado. Foi pesadíssimo. Que era ali direto com ela, né? Que era Sim. uma profissional que trabalhava com ela e tudo. A sorte, né, dela, vamos dizer assim, eram os amigos. É uma rede de apoio muito, muito forte que ela tinha. Né? Os amigos e a família, né? Principalmente o Gominho. Sim. O amigo dela que, assim, largou tudo para se dedicar exclusivamente a ela. Aproveitando aqui o gancho, né? A gente falando um pouquinho da questão da solidão. A gente vai discutir, né, um pouquinho a diferença, né, que existe, né, entre a solidão imposta, né, que é justamente essa questão do abandono, o silêncio, a falta de apoio, e a solitude escolhida, né, porque muitas vezes algumas mulheres, elas querem tirar aquele tempinho para si, para olhar para dentro, né? Elaborar o que está acontecendo na vida delas, ressignificar. Nada mais essencial nessas horas para as mulheres se ajudarem, se encontrarem e tudo. É terapia profissional que ajude elas a olhar de uma nova perspectiva o que está acontecendo, ressignificar o que elas passaram ou ainda estão passando, né? E terem mais força para vencer a doença. E muitas vezes, né, como acabei de citar aqui, o abandono. Superar tudo isso. Daí a importância, né, também dos grupos de apoio, né, de resistência. A gente deu uma pesquisada aqui e descobrimos alguns, né, inclusive dentro das redes sociais, né, Instagram, WhatsApp, né, que procuram dar informações, né, conscientização também sobre a importância do diagnóstico e da prevenção. Tem dentro do próprio Instituto do Câncer, né, o INCA também tem um grupo de apoio nos hospitais, onde as mulheres fazem os tratamentos.
Alguns deles também contam com esses grupos. A gente vai deixar um link com esses grupos na descrição do episódio, para vocês entrarem lá e se informarem melhor. E quem estiver precisando, né, entrar em contato e encontrar ajuda mais especializada. Esses grupos também contam com outras mulheres, né, que estão passando por esse processo. E aí é interessante, né, você perceber que nesse momento você não está sozinha, né, poder escutar essas histórias inspiradoras, né, que transformam essa solidão em força coletiva. E aí vamos puxar um pouquinho aqui, né, que a gente adora falar, que é de cinema, série, livro, sobre cultura e representação. E assim, né, como essas narrativas, né, ajudam, né, ou reforçam estigmas, né, dentro dessa discussão do câncer de mama. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês, inclusive vamos deixar também na descrição do episódio de alguns filmes. Tenho Já Estou com Saudades, que eu já falei em outro episódio, né, que foi sobre a amizade. Esse filme, que é com a Drew Barrymore, ele fala de duas amigas de infância que se reencontram, né, quando uma delas descobre que está com câncer de mama. E aí ele é bacana porque ele trata justamente da importância das redes de apoio, da amizade durante o tratamento. Tem também o filme Doce Novembro, que é com Keanu Reeves, né? A personagem, a Sarah, né? Ela descobre também o câncer. E aí ela propõe, né, pro carinha lá, interpretado pelo Keanu, eles passarem o mês de novembro juntos. Aí tem esse aqui também, Bruna, que foi até uma dica tua em outro episódio, que é o Lado a Lado, com a Julia Roberts. É a Julia Roberts e a Susan Sarandon. É excelente esse filme. Elas não são amigas, mas elas se tornam amigas durante o filme. E curioso que uma é atual e a outra é ex do esposo, né? Do marido lá. Mas é bem interessante o filme, é lindo o filme. E para quem gosta de série, eu recomendo mais uma vez Sex and the City. Sua cara. A Samantha. Eu já comecei a assistir, muito influenciada por ela. E aí, tá gostando? Tô gostando, mas ainda tô na primeira temporada, com abuso do Big, inclusive. Peguei ranço. Normal. Enfim, Sex and the City, a Samantha, ela teve câncer na série, né? E, ao contrário da estatística, o parceiro dela, que é o Smith Gerald, ele não abandona. Ele fica ao lado dela, cuida dela. Inclusive, isso, depois de um tempo, meio que se torna um peso para ela, porque ela fica ligando muito o relacionamento dela ao câncer, né? O que eles passaram. Mas, enfim, não vou dar spoiler mais, né? Vocês vão lá e assistam a série, vale muito a pena. Ai, tu falou em Sex and the City, a importância, né, das redes de apoio, né, do cara que foi contra as estatísticas, não abandonou. Eu me lembro daquela outra série, o Amigas para Sempre. É da Netflix, essa série é maravilhosa. Sim, que o cara também ajuda ela, a personagem Kate, né, e ela tem a amiga dela, a Tully Hart. Elas são grandes amigas e uma hora a Kate também é diagnosticada com câncer. E aí ela vai, né, contar com o apoio de toda a família, inclusive do marido dela, da amiga dela. Johnny, né? Sim, essa série é maravilhosa, muito linda também. E para finalizar, né, um outro filme que eu estava pesquisando
embora o foco não seja o câncer, né? Mas tem a personagem da Sônia Braga, que ela teve o câncer de mama e passa pela mastectomia, porém ela decide não fazer a reconstituição. Aí tem uma cena bem forte, né, desse filme, que é o filme Aquários, do Kleber Mendonça. Tem uma cena bem forte que ela mostra ela em frente ao espelho, né, sem uma das mamas. A gente vai deixar um link de um site com 14 filmes sobre câncer de mama para assistir e se conscientizar. Acho que vocês vão gostar. Com esse episódio, quisemos reforçar que o câncer de mama não define uma mulher. A vida, desejo, sonhos e potência para além da doença. Como diz a nossa ouvinte Camila Boltaif, o deserto ele não é lugar de morada, ele é lugar de passagem. Fiquem agora com o depoimento da nossa ouvinte. Olá, eu sou Juliana Jucá, né, tenho 42 anos, sou de Fortaleza, Ceará, e eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi, né, a minha jornada contra o câncer de mama. E aí começou com um acompanhamento, né, de 10 anos por nódulos benignos, e quando eu completei os 40 anos, né, foi indicado fazer a minha primeira mamografia, e nela apareceram microcalcificações, né, com BIRADS 4B. E aí o médico, né, ele passou uma biópsia cirúrgica e o resultado veio um carcinoma in situ, o que na literatura é chamado de ou câncer em estágio inicial ou um pré-câncer. De qualquer forma, o alívio foi grande, porque a orientação era apenas a retirada da mama, né, fazer uma mastectomia sem quimioterapia. E, no entanto, o BAC, ele viu após a cirurgia, né, onde a análise final da mama removida, ela revelou que junto a esse carcinoma in situ, havia um carcinoma invasor, né, de 1 centímetro, e que tinha um perfil bem agressivo, né, que é um triplo negativo. E aí esse tratamento, ele mudou drasticamente, né, então eu tive que passar por uma quimioterapia adjuvante, fui induzida a uma menopausa forçada e, felizmente, né, não precisei de radioterapia. Então, hoje, o foco é a vigilância, eu sigo rigorosamente o tratamento com a medicação oral, que é o que a gente chama de hormonioterapia, né, e para poder prevenir qualquer recidiva da doença. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precisa ouvir e siga o @café com buelos no Instagram. Até a próxima!